Jesus. Falei, como é que foi seus últimos 10 anos, irmão? Reclamando. Irmão, você podia ter feito uma viagem nesses 10 anos, você podia ter desfrutado, podia ter vindo uma vigília. Mas eu estava lá em casa que eu estava sentindo tanta dor. Irmão, às vezes você ia sentir a mesma dor que na igreja, e a chance de ser curado na igreja era maior que na sua casa, porque na igreja os irmãos estariam orando por você aqui, ungindo você. Mas nós precisamos viver, irmão, e desfrutar Jesus, o homem santo, o Filho de Deus, uma vida de preparação para a cruz, mas desfrutou dos processos que vivia. Lucas capítulo 1, verso 5, diz assim: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abiás. Isabel, a mulher dele, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, porque obedeciam de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Irmão, que casal bênção, hein? Que casal abençoado, que casal que era um modelo. Verso 7: eles porém não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias se via como sacerdote diante de Deus, e ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no templo do Senhor e oferecer incenso. Já parou a pensar se nos dias de hoje, irmãos, a igreja servisse por sorteio? Se a gente tivesse aqui 20 diáconos, e todos os diáconos tivessem que chegar mais cedo todo dia, e houvesse um sorteio para ser diácono, irmãos, eu acredito que muitas pessoas não ficariam felizes, que a gente chegasse aqui de novo. Por que vai ministrar hoje? Vamos sortear aqui, irmãos, as pessoas. Primeira coisa, você teria que passar o dia preparando uma palavra, porque poderia ser você. Se os músicos chegassem na igreja e dissessem, hoje vai ser um sorteio, quem vai ministrar? Todo dia esse músico teria que estar aqui. Sabe por quê? Hoje, na nova aliança, todos nós somos sacerdotes, segundo a ordem de Melquisedeque. E sabe o que esses homens tinham, irmão? Alegria. Assim como Zacarias, esses homens iam prestar ali, irmão, o culto a Deus, na sua escala, mas por sorteio alguém ia entrar para fazer o serviço sacerdotal. Sabe o que tinha nesses homens, irmãos? Paixão por Jesus, paixão por Deus, paixão pela obra. Sabe o que precisa de novo ter no nosso coração, irmão? Paixão pela obra, paixão, irmão, pelo que Deus está fazendo. Não se trata de uma igreja A, igreja B, se trata do que Deus está construindo, irmãos. Como é precioso servir a casa de Deus, como é precioso servir um ministério, como é precioso fazer algo. Pastor, eu cheguei mais cedo, mas não sou eu, não tem problema não. Se eu cheguei mais cedo aqui, eu vou levantar minhas mãos e vou adorar, pastor. Eu vou atrair a presença de Deus para esse lugar, porque o culto, irmão, é apenas uma reunião de pessoas com a presença. Eu não vou entrar por essas portas e vou sentir a presença, não, mas vai sentir um arrepio, um vento na sua nuca, daquele ventilador, do ar-condicionado. Irmão, você vai entrar aqui com a presença, e junto, irmão, a gente entrar em um ambiente cheio da glória de Deus. Nós não vamos na igreja, irmão, buscar uma resposta para os problemas. Pode ser que até tenha, não estou dizendo que Deus não faz isso, mas a gente vem na igreja, irmão, prestar um culto. E esses homens sacerdotes, eles iam prestar um culto a Deus, e por sorteio um ia, e nesse dia Deus escolhe esse homem. Verso 10: quando chegou a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Meu Deus! Quando Zacarias viu o anjo, ficou assustado e dominado de medo. Sabe o que eu vejo, irmãos? Uma resposta errada no momento certo. Esse homem, irmão, foi sorteado, ele já foi presenteado pelo sorteio. Esse homem Zacarias, homem íntegro, reto, de bom testemunho com a família, ele teve o sorteio, a glória e a honra de colocar incenso. Mas, irmão, nós estamos falando aqui, irmão, do sacerdote, e ele entra no lugar, irmãos, e o anjo aparece. Sabe o que ele tem? Medo. Sabe esse medo de Zacarias? O medo que eu senti hoje quando eu orava lá em casa, o medo que você sente quando a gente olha, irmão, a gente quer crucificar o Zacarias. Não acredito, pastor, que o Zacarias viu o anjo, teve medo. E quantos medos tem estado da minha na sua vida? Medo daquilo que Deus tem falado, medo da promessa de Deus, medo do que Deus falou para você fazer. Pastor, mas eu não estou pronto. Perfeito, se estivesse pronto não era Deus, era você. Se você tem o dom suficiente, o recurso suficiente, o talento suficiente, esse sonho não é de Deus, é seu.
porque o seu sonho, irmão, é isso que o pastor Luiz Hermínio fala, um chamado para um homem inadequado, sem hora de acabar, sem recurso suficiente. Isso é um chamado. E olha o que é que o verso 13 fala: o anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, pois a sua oração foi ouvida, e Isabel, sua mulher, dará à luz a um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivado de prazer e alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo antes do nascimento. Aleluia! Já parou para pensar, irmão, que o Espírito Santo não habitava em ninguém, que o Espírito Santo vinha sobre os homens, que Sansão não tinha o Espírito Santo, que Gideão não tinha o Espírito Santo. E nós estamos falando, irmão, do sacerdote que vai lá levar incenso ao Senhor, e o anjo fala para ele, irmão, que a oração dele, de Isabel, ia ser respondida, que eles oravam há anos e anos. Deus estava vindo com a mão sobre eles. Deus deu o nome dessa criança para ele. Deu nome, Jean, ó, deu nome, hein? Igual deu para o Jean, mas não, deu nome. Deus dá nome, irmão, para os filhos. Deus deu um nome para esse filho, sabe? E falou para ele assim: Zacarias, deixa eu te falar uma coisa, ele não vai tomar bebida forte, irmãos. Deu para Zacarias o plano, né? Nos dias de hoje, ele vai ser isso, vai fazer aquilo, vai estar em tal faculdade, sabe, irmãos? Olha que presente que esse homem teve. E disse que ele ia ser cheio do Espírito Santo, o primeiro homem que seria cheio do Espírito Santo. E Zacarias sabia o que era ser cheio do Espírito Santo, porque ele era um sacerdote, a primícia dos homens cheios do Espírito. A Bíblia em Mateus 11 diz que dos nascidos de mulher, João Batista foi o maior, mas os nascidos no reino todos são maiores que João. Sabe esse João Batista aqui, irmão? Você é maior que ele. Ele foi maior que Zacarias, que Obadias, mas você é maior que João Batista. E por que essa chama não tem tomado seu coração de uma maneira que você fala: para mim nada mais não importa, a não ser Jesus? Sabe, eu não vou ter medo, eu vou crer. Quando não tiver fé, a Bíblia fala que você tem que buscar a fé. Fé é um dom que Deus coloca sobre a sua vida. Eu não sei a situação, eu não sei a sua crise, mas eu não vou ter medo, porque Deus falou comigo. Eu vou crer, porque a fé que Deus me colocou é suficiente para ter uma vida com Deus para sempre. A chama que Deus me chamou, Ele não vai fazer com ninguém, Ele vai fazer comigo. Sabe, irmãos, essa tarde eu estava lá em casa, Judá deitado, Vanessa lá, e coloquei meu telefone, comecei a ouvir o pastor Luiz falar, né? Eu gosto de ouvir o pastor Luiz, irmão, me identifico muito, não é porque ele é do Mevan, mas a minha vida identifica muito com a dele, a história. E ele dizia, irmãos, do dia que ele recebeu uma palavra de Deus, né? Que a pastora assim chamou ele para ir no culto de obreiro. Ele falou: não vou não, e para piorar choveu. Chegou molhado na igreja, numa raiva de Deus, uma raiva de Iraci, raiva de todo mundo. E aquele dia o pastor, que hoje ele cuida desse pastor, né? Ele cuida, ele mora na casa, numa da casa do pastor Luiz Hermínio. O pastor cuida desse cara. Falou assim: Deus vai levantar um homem. Ele gritou: é eu! Ele nem sou eu, ele gritou: é eu! Sabe o que Deus falou? Assim seja. E por que não tem essa voz, essa chama da gente dizer, grita bonitinho, grita sou eu, grita em, como é que fala sou eu em inglês? It's me, grita it's me, se for preciso, irmão, mas faz qualquer coisa, abre a sua boca e fala para Deus: Jesus, me encontra aqui, me pega nessa noite, não me deixa voltar para casa do mesmo jeito. Sabe, irmão, nós precisamos de verdade, irmãos, como a filha de Jairo, Talita comi, dá de comer para ela, mas depois tem uma, levanta e anda. Nós não precisamos, irmão, comer e se tornar obesos espirituais, porque infelizmente, irmãos, a gente tem mais informação do que todos os pastores que passaram antes de nós. Mas esses homens, irmão, tinham uma chama no coração. Essas mulheres, irmão, do ciclo de oração, as irmãs do coque, você sabe quais são elas, que chegavam e diziam: seu nome é João, Deus está me falando. Irmão, que lugar, é muito bonito, mas sabia que você pode ser assim também? É só entrar no lugar do Senhor, irmão, que Deus vai te começar a contar segredo, dizer: vai lá na esquina, tem um rapaz lá e chama Pedro, e fala para ele não ter medo não. Por que isso não acontece com a gente? Porque nós não estamos nesse lugar, o medo tem nos parado. Olha o que o verso 16 fala: fará retornar muitos do povo de Israel ao Senhor, o Deus deles. Ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, e assim deixar preparado o caminho do Senhor. Ah, irmão, se fosse esse Zacarias aqui, eu acho que eu ia chorar muito. Mas sabe que a promessa sendo respondida por Deus,
Mas sabe qual foi a resposta? Olha o verso 18. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Pois sou velho e minha mulher é de idade avançada. Sabe a resposta de Zacarias? É a nossa. Quando Deus vem falar algo com você, você começa a arrumar os empecilhos para isso acontecer. Sabe, irmãos, o Zacarias, o homem de Deus, o sacerdote, viu o anjo falou tudo para ele, deu as medidas, o nome, falou como é que ia ser, falou a maneira de cuidar, falou que ia ser um homem cheio de espírito, que ele viria converter o coração dos pais aos filhos. Está lá, irmão, está na última carta do Evangelho, irmão, no último profeta, Joel. Sabe, a promessa de Zacarias conhecia a profecia de Joel. Irmão, Zacarias tinha que ter caído aos prantos. E sabe o que foi ele? Ah, Senhor, mas eu sou velho, essa é a minha e a sua resposta. Senhor, mas você sabe como é que é? A minha casa não está pronta. Irmão, a casa de quem está pronta? Se sua casa está pronta, vem aqui orar por mim no final do culto, que eu preciso da sua oração. Lá em casa não está tudo perfeito. Ninguém está. Ah, pastor, não estou falando, irmão, de pecado, isso não. Estou dizendo, irmão, de capacitação, de está tudo bem. Ninguém aqui é assinamento, irmão, vai tudo bem. Não existe uma casa que vai tudo bem, irmão. Existe a misericórdia do Senhor, que é o motivo de não sermos consumidos. É a gente lutando contra a gente mesmo, irmão. Eu falo, se eu vencer a mim mesmo, o resto está bom. Se eu vencer a miserável mentalidade, os meus pensamentos, os meus desejos, irmão, quando eu venço a mim de noite, eu falo, glória a Deus, mais um dia vencido. E esse sou eu e você. Verso 19. O anjo respondeu: sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou nas minhas palavras, as quais se cumprirão no devido tempo. Sabe, irmãos, o homem de Deus, o sacerdote, tem a palavra, Deus escuta a oração dele, tudo para ele, e ele vai contestar. Só que Deus, irmãos, também cobra mais de quem ele entrega mais. Falou: Zacarias, tá bom, vou fazer, só agora você vai ficar mudo até o dia que eu quiser. Já parou para pensar, irmãos, como podia Zacarias ter desfrutado, irmãos, dessa promessa? O sacerdote, irmãos, que orou para Deus mandar o filho, para Deus cumprir a promessa, e cumpriu, porque Deus tem compromisso com a sua palavra, entregou o filho João, mas ele passou toda a gravidez mudo, e voltou a falar só quando foram dar nome ao filho, que eles foram dar o nome ao filho, ele falou: ele se chamará João. Até esse momento, irmãos, esse homem não falou nada. Ele passou a gravidez de estar com a esposa, de curtir essa gravidez, de fazer um passeio, de fazer algo, dizer: meu amor, Deus tem ouvido a nossa oração. Passou toda a gravidez mudo, porque não soube desfrutar do processo. Assim somos nós. Deus cumpre a palavra na nossa vida, mas nos faz, irmãos, passar por um lugar que nós não precisávamos, porque não entendemos o processo. Sabe, irmãos, Zacarias vai sair desse lugar, vai encontrar os homens de Deus, os sacerdotes, e eles vão falar com ele, e ele está mudo. Muito além de voltar para casa, ele teve que encontrar os homens que estavam à porta esperando ele voltar. Zacarias, como é que foi lá? Zacarias, e aí? Zacarias criou a primeira linguagem de sinais quando ele voltou de lá, porque Zacarias não tinha uma palavra, porque o próprio Deus calou a boca dele. Irmãos, ou nós vamos dar uma resposta para Deus, para desfrutar os processos à medida que Deus quer, ou nós vamos perder muita coisa. Você vai chegar e pode até cumprir o que Deus chamou, mas não vai celebrar aquilo que Deus está fazendo. Primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão da espiga. Sabe, irmãos, um homem do campo, ele desfruta de todo o processo do campo. Ele desfruta de ir lá passar a patroa na máquina, na terra lá, de fazer as cavas, os buracos. Ele desfruta da plantação, ele vê crescer. Irmão, ele ora pela chuva. Sabia que você vai encontrar incrédulos só nas grandes cidades? Você nunca vai encontrar um incrédulo no campo, porque o homem do campo, ele ora para chover. Ele levanta as mãos e pede a Deus, meu Deus, manda uma chuva, meu Deus, pare com essa chuva. Por mais que hoje, irmãos, tenha muitas máquinas, né, que ajudam nesse processo, mas o homem do campo sempre vai ser alguém que desfruta do processo. Quando ele vai apanhar o seu café, irmão, no seu pé de café, ele vai aos prantos, porque ele orou por todo o processo do pé de café. A gente bebe um cafezinho gostoso, irmãos, mas existe um homem no campo que orou quando nasceu, orou pelas primeiras flores, orou pelo crescimento, orou quantas pragas, e ele pode desfrutar. Esse homem desfruta do processo, mas nós estamos desfrutando do processo?
Ou estamos vivendo a vida, irmãos, parece que é um eterno peso. Pastor, estou num peso, irmãos. Irmão, quando alguém fala para mim, pastor, o culto estava um peso, eu falo, um peso está você, irmão. O culto tem Jesus, irmão. Ora para Deus tirar esse peso de você, porque é impossível um ambiente, irmãos, com a glória de Deus, a gente ficar pesado. Zacarias viu a promessa quase impossível se cumprir, mas não desfrutou da plenitude do processo. O processo quase sempre vai doer. Sabe o filho que você projetou algo e não foi aquilo que você esperava? Desfrute do processo da promessa. Um filho, irmãos, que você ora para chegar, sabe? E não chega, irmão, desfruta do processo. O filho que está na faculdade e você só sofre, parece que só sofre, pensa, meu Deus, mais um mês, venceu mais um mês, mas não desfruta do filho toda noite, dizendo, meu filho, como é que foi a aula? Do que falou hoje? Você olha o filho, você só vê um boleto no filho. Meu Deus, vai vencer, vai vencer, vai vencer. Irmão, de verdade, tem gente que olha, tá rindo, né? Tem gente que olha o filho e só vê um carnê. Meu Deus, mais um carnê. Irmão, desfruta do seu filho, pergunta como é que foi a faculdade, como é que foi o curso, sobre o que falou. Sabe, a sua mulher que te pede uma coisa, você não pode, irmãos. Você não pode agora, mas desfruta disso, ora por isso. Sabe, junta um dinheiro, faz um cofrinho, irmão, e coloca no... Você gostou, né? Faz um cofrinho desse presente da sua esposa. Ele me pediu um presente esses dias aqui, eu vou dar em nome de Jesus. Desfruta disso, irmão, né? Se você puder comprar de uma vez, ótimo, mas você não pode, irmão. Faz um cofrinho, coloca vintão toda semana, lá de 15 dias. Uma hora vai dar o dinheiro, irmão. E você vai lá na loja, lá, você só não vai abrir o cofrinho na loja, porque você não é criança, né? Mas você vai com o dinheiro lá todo, irmão. Você sabe quanto custou. Irmão, desfrute do que Deus já fez na sua vida. Irmão, quantas coisas Deus já fez na sua vida. Sabe, irmão, a nossa vida aqui é melhor do que 90% da população brasileira. Se você faz 3 refeições por dia, a sua vida é melhor que 90% da população, sabia? Se você faz 3, eu estou fazendo até demais, estou até cortando algumas. É verdade. Vou até parar de comer de noite. Faça refeição até exagerado. Você tem o privilégio de tomar uma Coca-Cola, um suco, um açaí. Irmão, a sua vida é melhor do que 90% da população brasileira. E por que você ainda reclama que você não tem? Irmão, não é errado as pessoas conquistarem coisas, mas já parou para pensar como é que é fácil chorar com o que chora e como é que é difícil alegrar com o que alegra? Ah, mas eu alegro com tudo aqui. Está aqui a igreja que me conhece, mas se alguém comprar uma bicicleta eu peço para dar uma volta. E eu sei empinar, tá? Não sei se eu caio, mas eu sei empinar. Fui jovem, irmão, não nasci com 46 anos não. Fui jovem um dia, andei numa roda de bicicleta, fui bom, fui rampa. Sabe, irmão, eu celebro. Os pastorzão estavam lá em Caldas mandando vídeo para mim. Eu acho bom, irmãos. Nós precisamos celebrar do que Deus está fazendo na vida do outro. Porque quando chegar a sua vez, está tudo certo, irmão. E Deus só vai dar para quem celebra a vida do próximo. Quem não celebra, irmão, Deus não tem prazer em fazer. Por quê? Porque você vive reclamando, murmurando. Já parou para pensar que o povo não entrou na terra prometida porque murmurou? Você parou para pensar que Moisés subiu lá no monte, Deus falou, Moisés, está vendo essa terra aqui? Moisés, eu estou vendo, Senhor, então deixa eu te contar, você não vai entrar lá não, tá? Deixou ele ver, irmão, porque falou com ele, mas ele não entrou, por causa de um povo que murmurou tanto que até atrapalhou ele entrar na terra. O povo entrou, e ele cumpriu a promessa de levar o povo, só que ele não pôde entrar, por causa de uma meia dúzia que reclamava. Meia dúzia não, milhões, né, que reclamavam. Sabe, irmãos, precisamos desfrutar. Quantos maridos, irmão, não têm desfrutado da esposa que Deus deu? Pastor, minha mulher é difícil. Você também é, irmão, igualzinho. Para com isso, pastor. Pastor, meu marido é assim. Vamos dar glória ao marido que Deus te deu. Sabe, irmãos, há uns anos atrás eu carreguei no aplicativo uma mulher que o marido morreu de Covid. E ela falava que nos últimos 5 anos todos os dias alguém fazia janta. Um dia era ela, um dia o marido, um dia a filha. E todo dia que era o marido dava um migué. Não fazia não, Gilberto. Dava um... Deixa pra lá. E todos os dias ela brigava com esse marido. Ela falou, pastor, nos últimos 5 anos, 1/3 das minhas noites eu dormi brigada com meu marido. Como era fácil ter feito uma janta para ele. Como era fácil. Irmãos, já pode pensar, irmão, que em 5 anos, 1/3 das noites... Todas as noites ela dormia brigada com o marido. Por que nós não celebramos o marido que Deus deu, a esposa que Deus deu, e vivemos uma vida, irmãos? Meu casamento não está bom. Irmão, começa a orar por esse casamento. Começa a dizer para essa mulher que você ama ela, pastor, não estou amando não, mas em parte cremos, em parte profetizamos. Começa a dizer para esse marido que ele é a melhor coisa do mundo. Às vezes não é não, irmã, vai falando que Deus uma hora fala assim seja, varoa valorosa. Sabe, precisamos desfrutar, irmão, do que Deus já fez.
Não sei você, mas quantas coisas Deus já fez na minha vida, irmãos. E se Deus não fizesse mais nada, eu ia encontrar Ele e dizer: meu Senhor, muito obrigado, porque primeiramente eu conheci o Senhor. O que o diabo tinha para mim era o inferno, mas conhecer o Senhor me trouxe vida, e vida em abundância. O processo de encontro com Jesus, até o momento de se tornar uma flecha incendiada. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Quero falar desse homem, Saulo de Tarso. Sabe o que falta em nós? Ser apaixonado por Jesus. Se a gente for apaixonado por Jesus, você vai estar no seu trabalho e tem aquele abençoado que te persegue. Quem sabe você está lá, irmão, para aquele abençoado que te persegue conseguir encontrar Jesus. Você vai começar a ver as coisas com os olhos espirituais, não com os olhos naturais. Irmão, se a gente começar a ver tudo com os olhos naturais, nós vamos ficar um povo chato, um povo que ninguém quer ser igual a gente. A gente não vai poder falar para as pessoas: seja meu imitador. A pessoa fala: está amarrado, imitar você? Sabe, se a gente começa a ser espiritual, irmão, nós somos pessoas espirituais vivendo no mundo natural. Sabe, irmãos, acreditar que uma baleia comeu um peixe só para nós, que é doido, irmão. Uma baleia comeu um peixe, ficou 3 dias no vento, cuspiu ele no processo. Irmão, só se você for sobrenatural, porque naturalmente ninguém vai acreditar nisso, mas nós podemos, amém? Atos 9, verso 19 diz assim: e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam esse nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos, os chefes dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundiu os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Passando muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Mas Paulo, sabendo dos planos deles, dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Contudo, seus discípulos o levaram de noite e fizeram descer em um cesto por uma abertura no muro. Quando chegou a Jerusalém, tentou juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele, porque não acreditavam que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhe contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andavam em liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Irmão, Saulo vai, irmão, para Jerusalém. Já que eles querem matá-lo, sabe, eles querem matá-lo, irmão, os próprios judeus. E por que eles queriam matar Saulo? Porque ele era muito gente boa? Não, porque ele quis matar eles um dia, ouviu? Eles olharam esse cara e pensaram: a chance da gente matar esse cara pode estar aqui só disfarçado para matar a gente, irmãos. E eles tinham motivos para isso, tá? O filme de Paulo, ele fala algo muito forte do espinho na carne de Paulo, que eram as pessoas que ele tinha matado, as crianças. Já parou para pensar, irmão, que barbaridade que Saulo fazia? Matava criança, matava idoso, entrava em casa, matava todos. Como esses homens receberiam ele? Que lindo, Saulo, agora você é o Paulo, né? Bem-vindo. Não, irmão, tinha familiar lá.
tinha família lá, tinha gente parente dele que tinha morrido. E sabe como eles recebem ele? Querendo matar. E sabe o que eles fazem, irmãos? Eles escondem Paulo, escondem, trazem para os discípulos. E sabe o que os discípulos falam? Esse cara não é discípulo de Jesus nada não, discípulos somos nós. Você vê em algum momento, irmão, Paulo reclamar, Paulo ter crise de ansiedade, dizer, não, agora eu vou parar, porque os apóstolos não me aceitam. Sabe o que Paulo encontrou? Barnabé, um pai de destino. E Barnabé junto com ele, irmãos, faz desse homem o maior apóstolo da história. Você vai ver na Bíblia dizer, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, depois Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, porque o pai se tornou maior que o filho. Isso é paternidade. Paternidade é que os filhos se tornem maiores que os pais. Paternidade, irmão, não é pastoreio, e todo dia liga, manda mensagem, e aí, sumiu, que bom, lindão do papai. Não estou dizendo que o pastor não pode fazer isso, mas se você procura pastoreio, você se frustra com a paternidade, que a paternidade é te dar destino, é te colocar no propósito, dizer, você vai vencer, estou aqui do seu lado, Deus te chamou para isso. Paternidade é ver em alguém o que a pessoa não viu, e dizer, você é um profeta, você é um evangelista. Pastor, eu estou com medo. Vai em nome do Senhor, que quando as suas mãos estiverem na batalha, as minhas estão erguidas, e eu sei que você pode. Isso é paternidade. E nós não estamos querendo paternidade, a gente quer pastoreio, pastor. Já parou para pensar que você espera o pastor te perguntar que você não foi no culto? Por que você não fala para o pastor porque não foi? Já parou para pensar? Que às vezes nós estamos colocando o pastor, irmão, uma expectativa de algo que só Jesus pode te dar. Seu marido não pode te dar, sua esposa não pode, ninguém pode te dar, a não ser Jesus. Sabe, irmãos, Paulo desfrutou de todos os processos que ele viveu. Paulo é alguém que desfrutou, irmão, de dizer, eu sei viver na pobreza e sei viver com muito e com pouco. Paulo é alguém, irmão, que desfrutava dos dias bons. Paulo é alguém que desfrutava num presídio, que quando estava preso ali, levantava e dizia, nós estamos fazendo o que? Nada. Vamos cantar um hino, vamos adorar a Deus, e começa a levantar as mãos e adorar o Senhor, e as cadeias caem, porque Paulo desfrutava até mesmo de uma prisão. Aonde Deus está te levando e por que Ele está te levando? E minha pergunta é, você está desfrutando disso? Ou você está esperando só sair desse cativeiro? Desfrute do lugar que Deus te colocou. Pode não ser o melhor, pode não ser o trabalho que você gostaria, mas quem sabe é a ponte que vai te levar para onde Deus tem. Sabe, irmãos, alguém vai entrar nessa empresa e dizer assim, rapaz, esse cara aqui é diferente, quer trabalhar para mim não? Irmão, eu já vivi isso, eu já pude, irmãos, um dia entrar numa loja para fazer algo nada com nada, e esse cara me ligar e dizer, rapaz, você é a pessoa que eu estava orando há anos, vem trabalhar para mim aqui, vem ser subgerente da loja, vem ser meu braço direito. Eu falei, você sabe, tem certeza que você sabe quem que eu sou mesmo? Tinha acabado de converter, irmão, eu era terrível. Ele falou para mim assim, o que eles falam de você eu já sei, me importa para mim quem você é agora. Sabe quem ele via? Jesus. Ele não via o Humberto, ele via Jesus na minha vida. E nós precisamos, irmão, desfrutar de qualquer situação que Deus está nos levando, amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, amém? Aleluia! Sabe, irmãos, aquele que não aprende a desfrutar do processo, nunca vai desfrutar da plenitude. Aquele, irmãos, que não aprendeu a desfrutar, irmão. Sabe, Alexandre, quando ele construiu uma casa, tinha só o terreno, aí Deus deu os muros, aí Deus deu as coisas e foi fazendo a casa. Quando a casa está pronta, ele entra e fala, rapaz, vamos sair. Vou nada, vou ficar na minha casa aqui, irmão, estou 10 anos fazendo essa casa, eu não quero ir em lugar nenhum, eu quero desfrutar. Sabe, irmão, ele desfrutou de toda a construção, e isso é a vontade de Deus. Se aqueles mais próximos de nós não estão aprovando a gente, alguma coisa pode ter errado no processo de desfrutar. Sabe, nós vamos desfrutar, irmão, do que Deus tem, desfrutar dos filhos, dos pastores, dos amigos, dos patrões, entender, irmão, que a gente tem diferença uns com os outros. Pastor, mas você não é o Luiz Hermínio? Graças a Deus não. Você também não é o pastor Douglas? Graças a Deus não. Meu nome é Humberto, lá no céu nem sei como é que eu chamo, pode ser Rabachuri, canta na Massuri, canta lá, não sei, irmão. Eu sei que eu sou Humberto, eu desfruto, antes de eu desfrutar da igreja, eu desfruto da minha família. Irmão, minha esposa viajou 2 dias, estava ruim demais, irmão, estava ruim demais, a casa estava ruim demais. Judá adoeceu, não sabia o que eu fazia, irmão. Judá vomitou de madrugada, e eu falei, meu Deus, e agora? Quem poderá nos salvar? Põe um termômetro, eu não sei lá onde põe um termômetro, irmão, não sei não. Sabe o que eu faço? Eu unjo, meu negócio é ungir.
eu unjo, derramo óleo, falo em nome de Jesus, cura em nome, meu negócio é esse, irmão. Eu ia ter que pôr, nem de carro eu tô, meu carro fica pronto só amanhã, nem para mim não vai, Alexandre, estava difícil, ia ter que acordar alguns irmãos, acordar o Alexandre, acordar o Gilberto, né, me leva ali, sabe, irmão, nós vamos desfrutar daquilo que Deus faz, independente da dificuldade, irmão, desfrute do processo. Pastor, hoje aqui está difícil demais, então essa é a sua realidade, mas não é a sua verdade, e não seu deserto que está vivendo, mas esse não é o fim. A Bíblia diz que se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. E não se trata de dinheiro, não se trata de posses, se trata do melhor da terra e está no centro da vontade de Deus, amém? Vamos caminhar para o fim. Abre sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 39, não precisa abrir, não, deixa eu ler rapidinho, é só 3 versículos. Gênesis capítulo 39, verso 21 diz assim: o Senhor estava com ele e o tratou com amor leal, fazendo que o carcereiro se agradasse de José. Por isso o carcereiro o encarregou de todos que estavam na prisão, e José se tornou responsável por tudo o que lhe sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava no cargo de José, porque o Senhor estava com José e fazia prosperar em tudo o que ele. Sabe, irmão, estamos falando do José do Egito, irmão, o garoto que foi vendido pelos irmãos, que um dia chegou na casa de Potifar, e a vida estava boa, irmão, a vida estava boa, era braço de Potifar, Deus tinha mais para ele, mas a vida do Zezinho estava boa demais, irmão. Um homem que foi vendido, agora está lá dentro do Potifar, cuidando, irmão, braço direito, a vida estava excelente, irmão. O Zezinho que foi jogado num buraco lá, que os irmãos queriam matar, mas o Simeão falou: mata não, vamos vender ele. Aí ele vai vendido, escravo, irmão, está lá como mercador de escravo, tem a sorte não, Jesus, né, mano, Deus que coloca Potifar para comprar ele, agora ele está dentro do palácio. Sabe o que acontece com ele? Vai preso, irmão. E sabe quanto tempo tem a cadeia dele? 12 anos. Qual que é o deserto que você está há 6 meses e não para de reclamar? Há 1 ano, 2 anos? Sabe, irmãos, José ficou preso 12 anos, mas José desfrutava do processo até mesmo na cadeia. José podia ficar na cela e dizer assim: não, Deus falou que vai fazer, e como eu sou muito espiritual, né, Deus é comigo, aleluia, nessa noite, nessa rica oportunidade. Mas José se envolveu com o trabalho. Primeiramente, José falou do Deus poderoso para o carcereiro, e o carcereiro falou: cara, esse garoto é bom, bonito, bom de serviço, teme a Deus, não vai aprontar. Sabe o que o carcereiro fez? Nunca mais trabalhou. Ficou 12 anos José trabalhando, e José, irmão, com alegria, cuidava de cada preso, em cada cela, falava do Deus que ele conheceu, do Deus de Israel. Eu acredito que homens ali conheceram o Deus de Israel, porque se você tiver 12 anos no lugar, e as pessoas não conheceram o seu Deus, alguma coisa está errada em você. Irmãos, um lugar sombrio, lugar facinho de falar de Deus, cadê o hospital? A pessoa está desesperada, não vai sair de lá, né, Gilberto? Está facinho, está igual miojo, 3 minutos derrete. Tocou dó menor, o povo chora, sabe, irmãos? José estava lá, irmão, falando de um Deus poderoso, e o processo dele foi 12 anos, e a Bíblia diz que tudo que ele fazia prosperava. Dentro de uma cadeia, irmão, Deus prosperava José em todo. Mas prosperava como, pastor? Em tudo que ele fazia, sabe, os lugares que ele estava. Eu acredito que a cadeia foi uma, antes de José e depois de José. Antes de José podia ser um peso, uma reclamação, uma murmuração, mas depois de José, irmãos, a graça de Deus veio naquele lugar onde o carcereiro ficou cheio de Deus, onde os presos tornaram cheios de Deus, porque José é um homem que desfrutou de todos os processos que ele viveu. Quando ele chegou, irmão, para o governador do Egito, ele não chegou de uma hora para outra, mas ele celebrou cada momento da vida dele. A minha palavra para você é: celebre tudo que Deus fez. Muitas pessoas estão colocando as mãos e os pés na terra, no lugar que Deus prometeu, sem a promessa de Deus. Sabe por quê? Porque entrar em algo, irmão, sem consultar Deus. Até pensa, quantas pessoas, irmão, estão abrindo empresas e estão falindo, e estão reclamando, pedindo para Deus. Eu acho que você deve ter visto, irmão, que eu gosto de umas coisas engraçadas. Já viu no Instagram o povo agora: vou fazer isso aqui em nome de Jesus. Jesus vem numa voadora na pessoa, no meu nome não. O Instagram agora tem esse negócio aqui, irmão. Quase chorei de rir, uma pessoa comendo um bolo, uma coca. Esse ano é dia de dieta, em nome de Jesus. Jesus vem dar uma voadora na pessoa. Se fosse a gente fazer, mas Jesus é amoroso, irmão, não faz isso não. Mas muitas vezes a gente está fazendo coisas, irmão, dizendo que é em nome de Jesus, só que não é. E por isso, irmão, nós sofremos,
porque não consultamos a Deus, porque se é Deus, passe o que passar, você vai desfrutar do que Deus está fazendo. Quando a lagarta disse que ia voar, todo mundo riu, menos a borboleta, sabia? Porque a borboleta via ela como Deus queria que ela fosse, não como ela era. O momento que você está vivendo não define quem você irá se transformar. Pastor, você não sabe o que eu tenho passado. Irmãos, não sei, mas eu sei aonde Deus pode te levar. Que os seus olhos estejam aonde Deus quer te levar. A lagarta apenas respeita e desfruta do processo. Você não vê a lagarta orando, né, falando em línguas. Não, a lagarta, ela vive o processo e desfruta do processo. A lagarta entra num processo chamado crisalidar. Sabe o que significa crisalidar? Entrar em crise. Aprenda a desfrutar do processo no momento da crise. É fácil? Mas é possível. Isaías 40, verso 3 diz assim: ó vós que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor, endireitarei no deserto uma estrada para o nosso Deus. Um rabino, ele acha um detalhe nesse texto que foi interpretado errado. O texto correto é assim: uma voz clama no deserto, vírgula, prepare o caminho do Senhor. Sabe onde a voz vai clamar? É no deserto. Deus vai falar com você, é no deserto. Pastor, estou vivendo um deserto. Irmãos, o deserto é um lugar de propósito, é um lugar que o próprio Deus te leva. Existe o deserto que eu estou vivendo por um propósito, onde o próprio Deus te leva. O deserto de João Batista era a voz que clamava no deserto. De que ele saiu no deserto, ele morreu. Existe o deserto que você vai, em meio às suas besteiras, escolha errada, decisão. Existe o deserto que Deus te leva. Sabe qual é o deserto que Deus te leva? Moisés, Jesus foi levado a um deserto. Só que Jesus, irmãos, nem o diabo pode parar ele, porque a palavra estava nele. Ele sabia de onde ele vinha, ele sabia para onde ele ia. E se você sabe para onde você vai, irmão, não há deserto que pode te parar. Sabe, o povo, irmãos, demorou 40 anos numa caminhada que era 40 dias. O processo a Canaã era 40 dias. O povo fica 40 anos, por quê? Porque não soube desfrutar do processo. Reclamação, murmuração, ó vida, ó azar. Mas um homem, irmão, focado em chegar do outro lado, que foi Abraão, 40 dias, ele colocou o pé na terra que manda leite e mel. Sabia que muitas coisas na nossa vida ainda não aconteceram, porque nós ainda não temos maturidade, e não estamos desfrutando daquilo que Deus tem. Eu quero terminar com você aqui. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 57, e aqui eu quero acabar. Viva os processos, desfrute dos processos. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Irmãos, Davi é alguém que tinha tudo para reclamar, tudo. Um menino que foi ungido rei, novinho, foi ungido rei. Um menino que os irmãos não queriam, que alguns historiadores vão dizer que ele era filho bastardo, até porque ele era um galeguinho, diferente dos irmãos. Os irmãos eram hebreus grandes, de maior estatura, fortes. Ele era pequenininho, ruivinho, galego. Quando o profeta entra na casa para achar o novo rei, ele olhou os homens como Saul, começou a olhar Abner, olhar os irmãos tudo grande, forte. Mas Deus fala para o profeta: não é esse não, tem um diferente. Tem mais um ali. Foi no mercado, aí se fosse hoje, está voltando. Chega lá um galeguinho, pequenininho, branquinho, sardento, e Deus falou: é ele. Sabe o que aconteceu com esse menino? Foi ungido rei. E sabe o que mudou na vida dele? Nada, irmão. Assim é na nossa vida, a gente tem uma promessa, e sabe o que muda no outro dia? Nada. Aí a gente vai para casa, Deus vai fazer, você chora. Quando você sabe que as portas ali, irmão, está tudo do mesmo jeito, irmão. Está tudo do mesmo jeito, o problema está do mesmo jeito, a crise está do mesmo jeito, a sua ansiedade está do mesmo jeito. Aí você vai para casa pensando: não, mas não é possível. Como que Deus vai fazer? Passa um dia, 2 dias, 3 dias, 1 ano, e Deus não fez. Mas sabe onde tem que estar nossos olhos? No Senhor. Davi esperou o dia, irmãos, de ir para a guerra. O pai de destino, aqui entra o pai de destino, mandou ele levar um queijo lá, né? Acho que essa guerra foi em Minas, né? Levou queijo? Leva um queijo lá para o general lá, sabe? E ele
muito cheio de Deus, não perdeu a oportunidade. Então também não perca as oportunidades que Deus coloca na sua vida, porque Deus prepara as oportunidades. Não deixe passar um trabalho que Deus está abrindo, uma promessa que Deus está abrindo. Entenda que é para você, e viva e tome posse, mas desfrute. Davi, alguém, irmãos, o Salmo 57, o Salmo 142, o 39, são salmos que Davi escreve quando está fugindo de Saul. Muitos anos, irmãos, fugindo de Saul, com oportunidade de matar Saul. Conta para ninguém não, mas se fosse eu, tinha matado, que Saul aquele dia lá. Se eu tivesse fugindo de Saul, irmão, Saul tentando me matar, e eu tivesse a oportunidade, irmão, só se Deus falasse para eu não matar, viu? Deixa eu confessar meu pecado para você. Se eu tivesse fugindo de Saul, né, acabando com a minha vida, fez eu fugir da minha casa, e de repente, irmão, eu estou tendo a chance, mas o Senhor não ia deixar não. Por isso que Davi é um homem que tem um coração de Deus, irmãos, um homem que não tem mágoa, que não tem raiva. E olha o que Davi escreve no Salmo 57: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que me vinga. Deus dos céus, Ele me envia a salvação. Põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia seu amor leal e a sua fidelidade. Estou em meio aos leões, ávidos para devorar. Os seus dentes são lanças e flechas, e a sua língua é espada afiada. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Prepare a armadilha para os meus pés, fiquem muito abatidos, abrirão uma cova do meu caminho, mas foram eles que nela caíram. Sabe por que Davi está orando? Com medo. Davi está com medo. Davi está fugindo de Saul, irmão. Não tem dois não, tem exércitos atrás dele. Ele está fugindo, durante muitos anos tendo uma vida escondida, acho que 12 ou 16, não me engano bem aqui, não me tem a memória, a data, o tempo correto, mas ele tem uma vida fugindo. E as orações de Davi, irmão, são angustiantes. Você já teve oração angustiante? Conta para ninguém não, eu tenho direto, eu vou em um lugar em Deus e falo: Senhor, onde está o Senhor, Pai? Às vezes pela minha vida, às vezes pela vida de um irmão, às vezes pela vida de alguém da igreja, às vezes pela vida de alguém que está no hospital. A minha oração é: Senhor, coloca a tua mão, Pai. Parece que Deus não está vendo, sabe? Parece que Deus não sabe, porque Ele sabe que antes de eu abrir minha boca, Ele já sabe o que eu vou falar. Mas as minhas orações também são angustiantes. Mas nós podemos, irmão, sair do lugar da angústia e entrar no lugar de desfrutar. Olha o que fala o versículo 7. Um homem que estava clamando, que estava dizendo: Deus, coloca a mão sobre mim. Aqui a oração dele muda, e o verso 7 diz: o meu coração está firme, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e louvarei. O homem, irmão, que estava com medo, que estava angustiado, está dizendo assim: o meu coração está firme, Deus, o meu coração está firme, cantarei e louvarei. Acorde a minha alma, acorda em harpa e lira, despertai a alvorada. Eu te darei graças, ó Senhor, entre as nações, cantarei louvores em ti entre os povos. Põe o teu amor leal e tão grande que alcança os céus, e a tua fidelidade vai até as nuvens. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. O homem, irmãos, que está angustiado, que está pedindo para o mundo acabar, de repente ele fala assim: mas eu quero cantar louvores ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor não fez, mas eu quero louvar a Deus, porque se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, e se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Esse Deus vai me encontrar, esse Deus vai fazer, e eu creio. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que você pode desfrutar disso amanhã. Pastor, você não sabe o problema, irmão. Você pode dar risada do seu problema, sabia? Você pode rir desse problema e falar para ele assim: problema, deixa eu te falar uma coisa, sai em nome de Jesus. Deixa eu te contar, e ele não sai não, mas você continua falando para ele. Como diz os pregadores antigos: não mostre para Deus o tamanho do teu problema, mostre para o teu problema o tamanho do seu Deus. Um Deus soberano que criou céus e terra, que toda água cabe na palma da mão. Por que que nós não cremos e desfrutamos
daquilo que Ele quer fazer para nós, amém? Fica de pé, vamos adorar a Deus nessa noite, vamos aprender a viver e desfrutar daquilo que Ele quer de nós.